E boa noite. Boa noite, muito boa noite. Boa madrugada, né? Sim, boa madrugada, porque eu já tinha dormido e o Senhor me acordou. Me acordou porque Ele precisava falar com você através da minha vida. E eu sei que Deus fez todo esse reboliço porque Ele precisa falar com você. Ele precisa tirar você dessa inércia, desse poço que você tem se permitido permanecer. Você desistiu, né? Cansou, né? Você se convenceu que não dá mais para você, que a sua história não tem mais jeito e que o seu fim está fadado a esse fracasso, a essa situação que você vive agora. E Deus me trouxe aqui para falar com você que tem se entregado a essa situação. E você tem se abandonado. O pior tipo de desistência que pode haver é a desistência de si mesmo. É quando alguém desiste de si mesmo. E no caso com você, é isso que está acontecendo. Sim, não são as pessoas que desistiram de você. Não tem nada a ver com as pessoas. Eu vim aqui, nessa madrugada, Deus me tirou da minha cama para vir aqui falar com você que quem está se abandonando nessa situação é você. O pior tipo de descrédito, de desvalidação que pode haver é a autodesvalidação. É aquela que nós mesmos damos a nós. Você vai me ouvir muito falar sobre fé, foco e força. Porque Deus me levantou para falar sobre fé. Desde muito menina, desde criança, Deus colocou uma fé diferenciada dentro de mim. Deus me separou e me colocou uma fé diferenciada. Muito antes dele levantar a minha casa, ele escolheu que levantaria uma criança de quase 12 anos. Nem 12 anos completo tinha ainda. Mas Ele plantou uma fé dentro de mim, por isso eu preciso falar de fé. Porque Deus plantou uma fé dentro de mim, que entrou em mim com essa idade, com 11 para 12 anos e nunca mais se apartou. Mas Deus também me levantou e me marcou para falar de foco. Foco. Para falar da importância que a gente tem em prestar atenção naquilo de precioso que Deus depositou em nós. Você precisa voltar a confiar em você. Você precisa confiar naquilo que Deus te deu, do potencial que Ele te deu. Esquece o que estão te falando. Esquece a avaliação que fizeram de você. Se você caiu, você errou, você falhou. Isso não define você. Você precisa continuar tendo foco. Se você perder a visão de você mesmo, se você perder a visão daquilo
aquilo que Deus depositou dentro de você, querido, ninguém vai conseguir enxergar o potencial que Deus colocou em você, que Ele confiou a você. Você precisa de fé e você precisa de foco. Você precisa voltar a olhar para você. Parar de olhar para aquilo que deu errado. Parar de olhar para aquilo que avaliam acerca de você e voltar a olhar para dentro de você. Você precisa disso. Você se abandonou, você se deixou. Você se largou nessa situação. Você descreu de você mesmo há muito tempo. Há muito tempo. E a pior dor que você tem sentido é essa dor, é a dor do abandono. Só que você chora como se aquela pessoa tivesse te abandonado. Como se aquele grupo tivesse te abandonado, mas Deus me levantou nessa madrugada para te dizer, não, o primeiro abandono, quem está promovendo é você mesmo. Você desistiu de você, por que você fez isso? Você desistiu de crer em você, você perdeu o foco, você perdeu a admiração que você tinha por você mesmo. Isso não pode continuar acontecendo. Você perdeu a admiração que você tinha por você mesmo, você acreditava em você e hoje você não acredita mais em você. Você acreditava no seu potencial e hoje você não acredita mais no seu potencial. Você acreditava naquilo que há, nessa força que há dentro de você. Você acreditava nessa voz que ecoa dentro de você e você já nem consegue mais ouvir essa voz, que é a voz do teu Criador, do teu Deus, do teu Pai. Ela fala dentro de você desde muito tempo, ela te direciona há muito tempo. E você hoje não consegue mais ouvir essa voz porque você tapou a voz, você perdeu o foco. Você perdeu o foco de você mesmo, daquilo que Deus colocou em você, das preciosidades de talento que Ele te deu. Por que você perdeu esse foco? Você perdeu esse foco porque pessoas ao seu redor não conseguiram enxergar o valor que você tem, não conseguiram enxergar a preciosidade que é ser você. Não conseguir enxergar o potencial, a qualidade, as qualidades, as virtudes com as quais Deus te abençoou e pessoas muito próximas a você, que você depositou nelas o melhor que você tinha. Você depositou essas virtudes sobre elas, você se deitou sobre elas e depositou sobre elas o melhor que havia em você. E elas não reconheceram isso. Elas não entenderam, não conseguiram dimensionar esses valores, essas riquezas, o valor do que você derramava sobre elas. Elas ignoraram isso, não conseguiram ver e desprezaram isso. Aí você se feriu e você se convenceu que sim, de verdade, não há valor nenhum no que você faz, não há valor nenhum em quem você é. Você não tem talento nenhum, você não tem força nenhuma, você não tem nada. De que fato você é uma fraude, você é um engano, você não tem nada que seja admirável, que tenha valor. Querido, quero te dizer que isso é um engano seu. O maior engano é seu, não é das pessoas. Você está sofrendo muito, porque você tem se convencido disso e isso não é real. Isso não é real. Deus te dotou de dons lindos, Deus te deu um caráter lindo, Deus te deu um coração tão lindo. E o problema é de quem não conseguiu reconhecer os valores que estão em você.
O problema não é seu, por isso você não pode parar. Você não pode desistir de você. Você não pode parar de sonhar. Ei, eu vim aqui essa madrugada para te dizer, você está proibido de parar de sonhar. Você está proibida de desistir de sonhar. Porque o dia que você desistir de sonhar, você morre. Entendeu? O dia que você desistir de sonhar, o dia que você desistir e abrir mão de quem você é, de quem Deus criou você, você morre. Você não pode perder o foco de quem você é. Deus te fez assim. Ele te dotou dessas qualidades. Ele te dotou dessas virtudes. Ele te deu esses talentos. Ele não te deu aquele, nem aquele, nem aquele. Ele te deu esses talentos. Porque Ele quer usar você. Ele quer ver você crescer. Ele quer ver você brilhar. Ele quer ver você conquistar. E você pode conquistar tudo isso com o que Ele te deu. Você só precisa ter fé. Foco. Não pode abrir mão do foco. Não pode desistir de enxergar quem você é. E a terceira questão, o terceiro pilar é força. Você precisa de fé, precisa de foco e precisa de força. Por que força? Porque não se joga pedra em árvore sem fruto. Não se persegue baú vazio, sem tesouro. Banal, aquilo que é banal, não atrai olhares, não atrai atenção. Sabe por que tanta perseguição? Sabe por que tanta luta? Sabe por que tantos ataques? Tantos ataques a quem você é. Sabe por que tantos ataques a quem você é? Por causa do valor que você tem. Isso. Eu vim aqui nessa madrugada dizer que esses ataques é por causa do valor que você tem. Você tem valores, então tenha força. Ninguém vai ter força por você. Ninguém vai ter força por você. Sabe? Ninguém vai crer por você, não vai. Você vai precisar crer. Deus me tirou da minha cama essa hora da madrugada para dizer para você: tenha força. Você é uma valente. Você não é fraca, não. Não, você não é fraca, não. Você não é fraco, não, não. Você é valente. Ele sabe a força que você tem. Mas você largou as suas armas, você largou a sua força, você tem se escondido, você tem tampado o seu rosto, você tem acreditado no discurso que outras pessoas têm falado a seu respeito. E você tem aberto mão da força. Eu vim aqui nessa madrugada, Deus me levantou aqui para te dizer: você precisa ter força. Você precisa ter força. Você está proibido de desistir, entendeu? Você está proibido de desistir. Você não pode desistir. Você não vai desistir. Não vai. Deus tem me falado há dias acerca desse ministério da madrugada. E eu tenho colocado diante dele esse ministério da madrugada. Esse tempo de estar falando ao coração daquele que está sozinho. Não tem aplausos aqui, não tem plateia, aqui tem você e eu, e o Espírito Santo. Você que está aí, você que está sendo alvo dessa palavra, foi por causa de você que o Senhor me acordou, Ele me tirou da minha cama. Você não pode desistir, você precisa nutrir forças. Forças, como é que eu vou nutrir forças, pastora? Como é que eu consigo nutrir forças? São muitos ataques, é muita coisa, eu não aguento mais, não é isso?
Não é assim? Eu não aguento mais, eu só choro, eu não tenho força mais, eu não aguento mais. E Deus me traz essa madrugada aqui para dizer: aguenta sim. O cansado diz: eu sou forte. Ao cansado ele faz forte. Você aguenta sim, você suporta sim, porque você é valente. Sabe por que tanta perseguição? Porque Deus tem bênçãos incríveis para você viver. Deus tem coisas incríveis que você vai viver. Existe uma obra, existe algo que você vai realizar. Escuta, escuta, escuta. Todo homem, toda mulher que Deus separou para um propósito muito específico sofre muita perseguição. Ah, querido. Ah, se eu for te falar sobre perseguição, oh meu Deus do céu. Se eu for te falar sobre perseguição, você não tem noção. Você não tem noção. Você tem sofrido perseguição, não tem? Você tem sofrido luta, não tem? Parece que os olhos de todo mundo estão voltados para você. Não estou falando de um achismo, de uma coisa assim, aquela síndrome da perseguição, que eu acho que todo mundo está contra mim. Não estou falando disso. Eu estou falando de uma perseguição contra você mesmo. As pessoas te criticam por quem você é, te criticam porque você sonha. As pessoas te criticam porque você tem vontade de crescer. As pessoas te criticam porque você tem projetos, você tem sonhos para a sua vida. Você tem sonhos para a vida daqueles que estão ao seu redor. E quem não sonha não quer deixar você sonhar. Escuta, corre de quem não sonha. Ame essas pessoas, mas não se sente na mesa com elas. Escuta, não faça aliança com quem não sonha. Ame essas pessoas. Isso não é uma palavra de separação, uma palavra de acepção. Não tem nada a ver com isso, tem nada a ver com isso. Só que existem pessoas que são pessoas que vão servir para andar conosco, porque elas têm uma aliança, elas têm um propósito também. Então elas falam de aliança, elas falam de propósito, elas entendem essa palavra, porque o espiritual só discerne aquilo que é do espírito. E elas têm um sonho pulsando dentro delas, elas têm algo assim que elas acreditam e que elas creem que vai acontecer. Então ela fala daquilo que ninguém enxerga, ela fala daquilo que ninguém vê, mas ela consegue ver porque aquilo está dentro dela. Esse tipo de pessoa, ela vai alimentar você, ela vai ser bênção para a tua vida, porque quem não sonha não consegue entender quem sonha. Quem não tem propósito não consegue entender. Você não é uma pessoa comum. Deu para você entender isso? Você não é uma pessoa comum. Escute uma coisa, queridos, eu creio firmemente. Escute, você está aqui, essa palavra é para você. Você não veio parar aqui à toa. Essa palavra não veio aqui. Eu não fui retirada da minha cama à toa. Isso não é uma coincidência. Eu não estou aqui a essa hora da madrugada falando com você. E você não entrou aqui nesse vídeo por um acaso. Não. Nem você que está comigo agora e nem você que vai me ouvir, que está me ouvindo agora, depois desse vídeo gravado. Deus tem essa palavra para você. Para você. Deus não faz acepção de ninguém para salvar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, todo aquele, quem, pastora? Todo aquele que nele crê, não pereça. Não pereça, mas tenha vida eterna. Então a salvação é para todos. Deus não faz acepção de ninguém para salvar. Agora, querido, preste atenção numa coisa. Deus separa e marca aqueles a quem ele vai usar para um propósito muito especial. Existe aqueles Davis, existe aqueles Josés, aquele Daniel, aqueles Daniéis, aquelas Déboras, aquelas Estéias.
Existe aqueles a quem Deus separou para uma missão. Ele separou para um propósito. E eu vim falar com pessoas de propósito. Escute, eu estou falando com pessoas de propósito. Toda pessoa que foi separada por Deus para um propósito vai sofrer perseguição. Sim. Toda pessoa que foi separada por Deus para cumprir uma missão muito específica na terra, que vai tocar em vidas, que vai fazer a diferença na sua história, na sua geografia, toda aquela pessoa que Deus selou desde o ventre para cumprir uma missão, vai sofrer perseguição, calúnia, difamação, todo tipo de ataque, a fim de recuar, a fim de que você recue. Traição é todo tipo de ataque. Escuta, todo tipo de ataque para fazer você desistir, para fazer você recuar. Mas eu vim aqui te dizer, escuta, você está proibido, você vai me ouvir. Você vai me ouvir porque depois de muitos anos, essa semana eu estive conversando com uma querida preciosa, uma mulher linda que Deus usou, a Márcia. Ela é linda, ela é aqui de Curitiba, ela é aqui de Camboriú, uma pessoa linda. E a gente batendo um papo essa semana, ela me fez entender com muita clareza e com muita simplicidade que eu não posso mais fugir da minha missão. E a minha missão é tocar em pessoas, gerar nelas fé, desenvolver nelas foco e consolidá-las na força. Eu fui marcada com isso. Eu fui marcada com fé. Deus sempre me deu sonhos muito específicos. Deus sempre me deu visões muito específicas. Deus sempre me deu comandos muito específicos. Então Ele me dotou de foco. Enquanto eu tive ousadia e intrepidez e não temi ouvir os direcionamentos de Deus, eu tenho tantos testemunhos, eu ia na direção daquilo que Ele falava e fluía, e Deus confirmava, porque Ele me marcou com fé e Ele me deu foco. Mas vieram as guerras, se levantaram os opositores. Sim, são esses que você está enfrentando, os opositores da fé, os opositores da visão que Deus te deu, não é isso? Porque todo aquele a quem Deus abençoou com visão vai enfrentar os opositores da visão. A visão que Deus te deu vai atrair opositores, entendeu? A visão que Deus te deu vai atrair opositores. Mas os opositores não podem frear você. Não podem paralisar a sua ação. Não podem. Pelo contrário, os opositores da visão que Deus nos deu, eles precisam servir de combustível. Porque aí você sabe que você está no lugar certo. Aí você sabe que você está no caminho certo. Porque está tudo fluindo, muito aplauso, muita facilidade, muito aplauso, muita gente querendo estar ao seu redor, muita gente tocando em você, maravilha. Desconfie. Porque aquele que diz sim para Deus, para atender um chamado, abraçar uma missão, abraçar um propósito, você decidiu: eu não vou perder a minha família, a família bendita do Senhor, pode se preparar, vai vir oposição. Satanás e seus demônios vão fazer de tudo, pessoas vão se levantar e farão de tudo
para que você desista. Fará de tudo para que você se convença que a sua família não tem mais jeito, que a sua história não tem mais jeito. Deus te deu uma visão acerca do seu futuro, acerca da sua descendência, acerca da sua vida. E Ele te disse: você vai voar, você vai mais longe, eu vou te usar de forma diferenciada, eu vou te fazer voar, pode se preparar. Vão começar os opositores, vão aparecer eles que vão dizer: ah, maluquice, doideira, nada, tem nada a ver, que nada a ver. Aí você faz algo e vem as críticas, aí você fraqueja, a coisa desanda. E aí você começa esse ciclo, vai caminhando debaixo de críticas e se deixando atingir por elas. Aí essas setas vão entrando, essas flechas vão entrando em você tá entendendo? Elas vão entrando em você. E elas vão ferindo você, elas vão entrando na sua mente, no seu coração, elas vão ferindo suas mãos. Então você já não toca mais como tocava, você já não fala mais com a autoridade que falava, você já não se move mais com a naturalidade, com a autoridade que você tinha, porque você está ferido, você está machucado. E você vai se abatendo, porque o ferido ele vai se abatendo, ele vai perdendo sangue. E ele vai perdendo força, e ele vai se abatendo, até o dia que o próprio Deus, o teu próprio Criador, que te salvou, aquele que te deu vida, porque você não caiu de paraquedas nesse mundo. Existe um Deus, um Pai que te deu vida, até o dia que Ele mesmo se levanta do trono e usa alguém. E normalmente Ele usa a instrumentalidade de alguém aqui na terra. E começa a falar, e começa a impulsionar você, e começa a dizer: foi essa missão que eu te dei. Não se intimide pelo que digam, não se intimide, tenha força. Eu já te abençoei com fé, eu já te dei uma visão, tenha foco na visão que eu te dei. Tenha força, fé, foco e força. Você está proibido de desistir. Deus me trouxe aqui nessa madrugada para deixar essa mensagem para você, para falar com você que está comigo aqui nessa live. Fé, foco e força. Escreve aí. Coloque aí. Fé, foco e força. Escreve aqui para você não esquecer. Além de escrever aqui, coloca no bloco do seu celular. Coloca em um papel, um adesivo na geladeira. Coloque no lugar mais visível que você tiver. Deus marcou essa madrugada. Deus se levantou do trono para te dizer: você não pode perder a fé, você não pode perder o foco, e você está proibido de perder a força. O que dizem, o que disseram, as sentenças que fizeram, que disseram, que já deram a teu respeito, não são nada. Eu disse: não são nada diante daquilo que Deus já te deu. Ele te deu a visão, Ele te deu a família, Ele te deu a saúde. Deus te deu, Ele já te deu. Escuta uma coisa. Eu sempre tive muita coragem, não é, Lu? A Lu tá aí, minha prima querida, que eu amo tanto, minha princesa linda, uma corajosa, uma Débora desse tempo. Eu sempre tive muita coragem de fazer aquilo que Deus me mandava fazer. Custasse o que custasse, fosse assim, por mais difícil que fosse, eu sempre tive muita coragem, até que eu
me feri. Até que meus opositores conseguiram me fazer sangrar demais. Até que as palavras contrárias, as críticas e as oposições foram me abatendo, me abatendo, me abatendo, e chegou um momento da minha história. Não é que eu não soubesse quem eu era, não, isso, graças a Deus, não chegou a acontecer, mas eu já não conseguia ter muita força. Eu já não via muito sentido. Sabe quando parece que tudo que você fez foi nada? Parece que tudo que você fez, assim, foi nada, foi em vão, e vem aquele gosto amargo, sabe, de frustração. Parece que você só perdeu tempo da sua vida. Até que Deus se levantou e disse: não, as sementes fui eu quem te dei, a visão fui eu quem coloquei em você. Você tem uma missão, você tem um chamado. Não feche a sua boca, não abra mão da força que eu, o teu Pai, o teu Deus, coloquei em você. Mas não espere que te entendam, porque não vão entender. Escuta uma coisa, querido. Hoje eu entendo. E eu quero dividir isso com você. O que Deus tratou com você é com você. E tem pessoas que estão do teu lado. Está pertinho de você, mas não vai entender. Porque é algo de Deus com você. Por isso essa inquietação. Por isso essa inquietude. Sabe? Por isso você, sabe, fica... Parece que está faltando alguma coisa, e você faz, parece que está faltando alguma coisa, e parece que ainda está faltando alguma coisa, porque está faltando você abraçar a chamada que Deus te deu. Perca o medo, só não perca o foco nem a fé, e nem abra mão da força, porque quanto mais você se distanciar daquilo que Ele propôs para que você vivesse, mais fraco você vai ficar. Porque a gente só encontra força quando está no centro do propósito. Quando a gente está vivendo no centro da vontade de Deus para a nossa vida. Por mais difícil aparentemente que seja. Agora deixa eu encerrar essa nossa conversa. Eu precisava vir aqui te entregar isso. E nasce hoje o Ministério da Madrugada. Nasce o ministério para aqueles que buscam e à noite, pela madrugada, a sua alma se agita. A sua alma parece que ela cresce, ela se agita, porque os pensamentos vêm, os questionamentos vêm na sua mente. Deus tem me falado já há dias. Eu preciso te usar pela madrugada. Eu preciso te usar especificamente para pessoas pela madrugada. E eu tenho orado, buscado e colocado isso diante de Deus, até que hoje, essa madrugada, eu não resisti. Eu orei na minha cama antes de levantar e Ele disse: levanta, sou eu mesmo que estou falando com você. Tem pessoas lá esperando o que eu vou colocar na sua boca. E eu quero encerrar essa nossa conversa aqui. Essa palavra profética que eu vim colocar sobre você, porque eu não estou pregando para você, eu estou te entregando algo da parte de Deus, é diferente. Eu estou falando que Deus te fez uma pessoa de fé. Você é diferente dos demais da sua casa, não é? E por isso mesmo você, às vezes, é tão incompreendido e tão criticado. Não espere que te entendam. Não entenderam a Davi. Não entenderam a José. Você espera que vai te entender. Você é diferente
daqueles que estão ao redor de você, no seu ambiente de trabalho. E por isso tanta perseguição. Não é verdade? Porque você não é igual. Tem horas que tudo que você quer é não ser tão diferente. Mas não tem jeito. Tem um selo aí no seu coração. Não tem jeito. Tem um selo em você. E foi o Deus que te criou, que colocou. Por isso, você é diferente dos demais da sua casa. Não é que você seja melhor. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com ser diferente. Não tem nada a ver com você. Tem a ver com Ele. Não tem nada a ver com você. Tem a ver com Ele. Em você. Entendeu? Então, não tenha medo. Não perca a fé. Você não está sozinho. As coisas que vêm e os pensamentos, a gente vai falar mais disso pela madrugada. Outros dias. Viu? Mas os pensamentos que vêm na sua mente, que vêm sobre você, não são produzidos por você mesmo. Aqueles pensamentos que levantam e geram tanta crítica, que são pensamentos de honra, são ideias de honra, mas até você diz assim, gente, acho que eu tô ficando maluco, não é assim que você diz? Já te convenceram que você tá maluco, é verdade? Me convenceram também. E não estão mentindo, sim. Porque, de certa forma, é loucura. É bíblico. É loucura. Mas você não está louca. Você não está louco fora do propósito. Você está louco por causa do propósito. Oh, glória! Você está louco por causa da chamada. Você está louco por causa da certeza e da convicção que Ele plantou dentro de você. Então, não importa. Não importa se os que estão ao seu redor vão entender ou não vão entender. Mas você vai se levantar. Você vai se posicionar. Porque você é uma pessoa de fé. Você é uma pessoa em quem Deus colocou uma visão. E você não pediu para que Ele colocasse visão em você. Você pediu. Quando você nasceu, você pediu? Você falou assim, quando bebê, você falou assim, ai Deus, coloca uma visão em mim. Você pediu? Para que você fosse diferente como você é, você não pediu. Ele marcou você. Você não pediu, Ele marcou você. Ele escolheu você. Ele marcou você. Entenda isso. Isso não veio de homens. Não veio do teu pai, não veio da tua mãe, não veio daquele que te criou aqui nessa terra. Não veio. Não veio daqueles que te cercam. Não veio. Isso é uma marca que veio do céu. Ele marcou você. Ele fez você diferente. E tem mais uma coisa que eu preciso te dizer. Ele não vai abrir mão de você. Não vai. Ele não vai desistir de você. Por isso toda essa inquietação, viu? Por isso toda essa angústia, essa agonia porque Ele não abre mão daqueles a quem Ele seleciona. Deus não perde. Nunca, nunca. E Ele não vai perder você. Ele vai trabalhar em você até que você esteja pronta. Então, se posicione aqui comigo pelas madrugadas. Você vai sempre me ouvir falar de fé, foco e força. Fé, visão, porque serão encontros para aqueles que têm uma visão, para aqueles que têm um diferencial no seu interior e até nem entendem esse diferencial, mas têm, até não conseguem discernir, mas têm. Deus colocou em você. Não foi homem que te deu, foi Deus. Ai de você, se tentar abrir mão
daquilo que Ele te deu. Ai de você e de mim, se tentarmos fugir do propósito. Tem um peixe grande esperando pelos Jonas dessa geração. Tem sempre um estômago de um peixe preparado para aqueles que não aceitam, que não querem entender e não se submetem a essa coisa linda que Deus fez, que foi essa eleição, essa separação, esse selo, essa marca. E Ele te separou. Não foi homem, não foi você, não é coisa da sua cabeça. É o Criador. Olhe para Ele, pense nele, somente nele. E eu quero orar com você agora, porque sempre, a partir de hoje, pela madrugada, nós vamos falar aquilo que Deus colocar no nosso coração. E depois nós vamos orar juntos. A gente depois vai colocar isso diante de Deus, orando juntos, selando isso. Eu queria muito que você colocasse, escrevesse, por favor. Escreva, anote, diga um amém, se expresse. E eu quero, antes de orar, te pedir, se você ainda não me segue, segue, vem pra cá, dá um like. A gente precisa dessa força para abraçar esse ministério. Muitas vezes dói muito, porque a gente vê tanta loucura fazendo tanto sucesso na internet e não acrescenta nada a ninguém, pelo contrário. Mas se você ama a Deus, se você ama a sua vida e se você quer se levantar nesse tempo de uma forma diferenciada, ser erguido por Deus, ser levantado por Deus como nunca antes, se inscreva aqui, deixa o seu like, deixa um comentário, depois vai lá no YouTube, porque amanhã eu vou passar esse vídeo lá para o YouTube. Vai lá, se inscreve no canal, compartilha. Gente, a gente está compartilhando, as pessoas compartilham uma porção de lixo. A pessoa vem da frente, faz uma dancinha louca, a pessoa compartilha. Mais uma palavra vinda do coração de Deus muda destinos, paralisa espíritos de morte, ativa dons e chamados, ergue alguém para o propósito de vida, salva uma família da ruína, promove cura no físico e na alma. Então, se some comigo, participe disso, faça parte disso. E agora eu quero orar com você. Vamos orar. Deus querido, Deus poderoso, foi o Senhor mesmo, Pai, que me trouxe aqui, me tirou da minha cama e me pediu que eu estivesse aqui. Senhor, eu não sabia quem ia encontrar, só sabia que eu tinha algo a ser dito. Foi o Teu Espírito lá no meu quarto que me impulsionou dizendo: filha, vai, e eu falarei através da sua boca. Deus, Tu és um Deus de perto, um Deus de longe. Eu oro agora em nome de Jesus pelos Teus filhos, Pai, que estão feridos, machucados, sangrando, confusos, desanimados. Deus, eu oro por aquele que
tem sido alvo de tanta crítica, de tantas sentenças contrárias. Eu oro por esse que está sangrando na alma, sangrando no espírito e que vem perdendo forças. Eu oro por aquele que estava saindo do propósito, Deus. Eu oro por aquele, Senhor, que estava saindo do propósito, Senhor, porque as circunstâncias quase que o convenceram, quase que a convenceram que ela precisava mudar de rota, que ele precisava mudar de rota, mas o Senhor nessa madrugada se levanta do trono para dizer não, para dizer para dizer retorna. Deus, em nome de Jesus, acrescenta fé ao coração daquele que precisa receber fé. Deus, recobra força. Eu oro por fé. Eu oro para que o Senhor possa restaurar a visão do teu filho e da tua filha. Existe algo do Senhor com ela, algo do Senhor com ele. Existe algo que é do Senhor com essa pessoa e ela não pode. Ela tem tentado dividir com outras pessoas, Senhor. Deus, em nome de Jesus, ensina a tua filha, o teu filho, que tem coisas que é somente entre o Senhor e nós. Nós só precisamos olhar para o Senhor e obedecer ao Senhor. Pai, eu oro por forças. Eu te peço em nome de Jesus, entra agora onde essa pessoa está. Entra agora na mente, entra agora no coração, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, entra fortalecendo, tira a depressão. Nós repreendemos agora toda a depressão, todo pânico, toda a ansiedade, todo espírito do assombro, do medo, toda paralisia das emoções, dos sentimentos, da fé. Nós denunciamos agora na autoridade do nome de Jesus e declaramos vida, ordenamos efatá, abra-te, em nome de Jesus, que se abra a visão, que se abra essa prisão que tem limitado a ação da tua filha, a ação do teu filho. Eu oro por fé, eu oro por foco, eu oro por força. Na autoridade do nome de Jesus, eu declaro que ao terminar essa live, ao terminar esse vídeo, essa pessoa estará transformada. E ela vai se levantar com uma força que há muito tempo ela não sente. O teu espírito soprará no seu espírito e trará vigor. Vigor vindo da parte de Deus Pai. Eu abençoo essas vidas no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém, querido. Glória a Deus. Glória a Deus. Que tempo bom. Amém? Foi precioso para você? Porque para mim foi muito precioso. Foi muito precioso estar aqui. Foi muito precioso ter chegado esse dia. E quando você ouvir falar da apóstola Eliette, da pastora Eliette, da terapeuta Eliette, você vai lembrar de fé, foco e força.
Amém? Você vai se agarrar nisso e nunca mais vai permitir que a tua fé seja manchada, que a tua visão, o teu foco seja ofuscado, e nem vai cair no chão sangrando sem forças, porque o Senhor é Deus contigo. Deus te abençoe poderosamente e até a próxima madrugada. Amanhã a gente se encontra. Encontro marcado. Nossa madrugada com Deus. Uma madrugada de propósitos. Até lá. Deus abençoe você. Em nome de Jesus. Não esquece de nos seguir. Não esquece de deixar o seu like, o seu comentário. E compartilhe esse vídeo. Deus abençoe você. Vai lá no meu YouTube também. Tá bom? Deus abençoe o seu coração. Amo você em Jesus. Shalom. Shalom.